Olá, gente, estamos começando aqui mais um Pod Claramente, o podcast que veio para trazer clareza para sua mente. E nós queremos começar esse podcast citando Salmos 119, versículo 105, que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que clareia os meus caminhos. É o Senhor na nossa vida, essa é a nossa intenção. E hoje estamos com uma convidada aqui muito especial. E antes disso, quero passar aqui com a nossa querida, maravilhosa, Gabriela Passos Duarte, apresentar. Ela que vai apresentar aqui, falar da nossa convidada. De apresentar. Muito bom estar aqui de novo. Tenho certeza que hoje vai ser um dia que Deus vai falar muito com a gente, através da vida da nossa convidada, minha xará, a Gabi, que está aqui conosco. Gabi é consultora de imagem, Gabi é mãe, é esposa, é pastora. Então vai ser muito interessante poder te ouvir a sua história, saber mais um pouco sobre você, viu, Gabi? Então se apresenta aí pro pessoal. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar a minha história com, bastante gente. Com vocês já me conhecem há bastante tempo, né? Mas é uma honra poder estar aqui. Muito obrigada, viu? Muito bom. E é sempre assim, maravilhoso. Nós sempre falamos isso em todas as conversas que nós temos. Sempre somos edificadas umas com as histórias das outras, né? Hoje eu tô de frente com as Gabis aqui. De frente com as Gabis. Quem é de agora nem sabe isso, né? Alguém nem vai saber. Nossa, verdade. Essa geração talvez não saiba. Talvez não sabe. Depois você pesquisa. De frente com as Gabis, você vai entender essa piadinha. E hoje eu tô aqui de frente com elas, né? E vamos aprender muito hoje. Então, nós vamos começar aqui fazendo algumas perguntas pra Gabi. Gabi, vamos lá. Como a gente está lidando no meio cristão, Gabi? Fala um pouco, assim, como é que foi a sua conversão, quantos anos, como é que você conheceu Jesus? Vamos lá. Minha família, todo mundo nunca foi crente nem nada, né? E eu converti aos 14 anos, fui pra igreja aos 14 anos, fui convidada para ir pro Arena. E aí apaixonei. Eu encontrei Jesus no primeiro dia que eu pisei no Arena. E aí fui pra Arena Jovem, em seguida eu já fui pro Revisão de Vidas, e aí isso foi em fevereiro. Você antes disso nunca teve nenhuma experiência com Deus? Não. Eu falava que era de outra religião, mas assim, só pra falar que era de alguma coisa. E alguém te convidou um dia, falou, vamos pro culto, vamos naquela igreja que a luz é apagada. Vamos naquela igreja. E eu fui, não sabia, não tinha noção, falei, vamos. Eu já saía muito, era muito assim de Sempre sair. Foi muito solta. Sempre fui muito solta, porque eu tinha um irmão mais velho, então eu já saía com ele, então fazia isso. E aí quando essa minha amiga, e era uma amiga de balada, me convidou, vamos pra igreja, que é a igreja da luz apagada. Eu falei, vamos. E aí... Balada, luz apagada. Eu falei a mesma coisa. E me impactou muito a Arena, porque quando eu cheguei lá, todo mundo orando, né? Meio estranho, mas eu lembro daquela música, Se Eu Me Humilhar Diante do Teu Altar. Não vou cantar aqui, tá, gente? Não dá. Mas... Deixa pra um próximo podcast. Isso, para algumas outras vezes. Mas, e essa música tocou no meu coração, e naquele momento eu comecei a chorar, eu senti Deus. E quando eu senti Deus, eu falei, e naquela época eu namorava. E naquele dia, Deus falou comigo pra eu terminar o meu namoro. E tipo assim, primeiro dia na igreja, eu ouvi Deus falar comigo, mas eu tive certeza no meu coração que era Deus. Saí de lá, terminei esse relacionamento. 2 semanas depois eu fui pro Revisão de Vidas. Olha. Isso foi em fevereiro de 2008. Isso é o sonho de ququalquer líder. Se você ganhar alguém assim, no mesmo dia, convertendo, no mesmo dia terminou o relacionamento do mundo. Já fui que fui. E aí, fiz o Revisão de Vidas em fevereiro de 2008. E aí, minha vida transformou. Batizei já no Revisão, que eu tinha certeza daquilo que eu queria. Eu falei, não, o velho homem vai ficar aqui. Olha, que bom. Não quero... Foi bem rápido, então, o processo. Foi bem rápido. Né? Pessoa que foi intensa. E aí, beleza, 2008 foi, e aí a gente começou a fazer o Arena crescer, né? Lá na minha cidade, sou de São José dos Campos. E aí a gente começou a movimentar. E aí eu já fui em seguida líder de equipe, porque na época como era pequena, e a gente foi movimentando. Muito bom. Sabe o que eu achei interessante você falando? Lidei isso até esses dias. Existe um preconceito ainda, achei que nem existia mais, mas existe ainda, das pessoas acharem que assim... luz apagada, ou ter luz, ou ter outros estilos e ritmos na igreja. Sim. E pelo jeito, então, você foi pra igreja porque... Por causa disso. Por causa disso.
Até hoje parece que tem muitas pessoas que ainda têm esse preconceito com isso. Tem um preconceito. Com a música diferente, com ritmo diferente, com as luzes. Gente, são jovens. Como que a gente vai alcançar o jovem? Tocando hino da harpa? Gostaria E quem que fala fosse. disso fala assim, a igreja não precisa imitar o mundo. O que você fala sobre isso? Porque quem fala isso, né, fala assim, mas a gente tá imitando, precisa imitar o mundo então? Como que você fala pra essa pessoa? Que é um cristão que acha isso... argumento. Eu até entendo, eu vou colocar assim, existe umas pessoas mais tradicionais. Sim. E isso, de alguma forma, elas se sentem agredidas. Então, eu respeito, né? Mas eu queria falar um pouco pra ela, porque muitas vezes ela não entende isso. E a sua conversão foi justamente por causa disso, né? Exatamente. O que você poderia falar com essa pessoa, assim, que se sente agredida, ou que não entende, ou que acha que... Primeiro, eu entendo quando, né, cuidando de jovens, a gente passa a lidar com isso o tempo todo, né? Eu entendo primeiro que o instrumento, o ritmo é de Deus, foi Deus que criou. Então, é isso, o diabo que pegou emprestado e usou lá. Na onde que a música nasceu? Aí já entra história, né? A música nasceu dentro da igreja. Era a igreja que tinha música. Depois que as pessoas começaram a sair da igreja e fizeram outros ritmos de músicas em festas culturais, em festas de bairro, e aí colocaram outras letras. Mas a música nasceu na igreja. Então, quando a pessoa fala isso, fala, não, o ritmo é de Deus. São pessoas que vão colocar, e aí tem influência de outras situações e tudo mais. Mas eu entendo que é assim que a gente vai tocar o coração do jovem. O jovem, ele gosta de animação, ele gosta de vir pra arena, de pular, de gritar, de dançar. Nossa, passinho de arena, meu Deus do céu. Quem aqui nunca fez? A gente fazia. Então, isso chamou a atenção, e isso chama a atenção do jovem. Talvez o adulto mais velho já não vai curtir muito isso. Mas aí é da idade. Né? E tudo bem, isso é dele, tudo bem. Mas não queira tampar o jovem, porque aí ele vai pro mundo atrás disso. Ele vai pra dançar, ele vai pra cantar, ele vai pra ouvir a música legal. Então por que não deixar o que é de Deus ser usado dentro da igreja? Eu até citei pra uma pessoa um dia, eu falei assim, a gente tem tendência a colocar Deus numa caixinha, né? Exatamente. Então vai ser assim, assim, assim. Assim é a forma que é de Deus, assim é a forma que não é de Deus, assim que pode, assim que não pode, conforme a nossa visão, conforme a nossa leitura. E eu falei, Deus não cabe numa caixinha. Exatamente. Né? O agir de Deus, o que Deus vai fazer, até mesmo quando a gente limita. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Essa música vai ser de Deus, por causa, né? Essa música assim, esse estilo, esse ritmo vai ser de Deus por causa disso. Então a gente coloca Deus numa caixinha e a gente jamais pode limitar, né? E você vê como que Deus toca. Exatamente. Nós temos que lembrar dos versículos bíblicos que falam, né? Que o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Então, e Paulo também falando, como né? Que... Fiz-me de fraco para com os fracos. Exatamente. Então, assim, quer dizer que eu devo me fazer. Então, se é aquilo que eu consigo atrair aquela pessoa, então eu vou fazer isso para atrair ela para Jesus. Exatamente. Né? E lógico que nós vamos ensinando os princípios dia após dia, que essa é a intenção da igreja. É uma forma de trazer o jovem. E a gente gosta. Eu mesmo sempre fui areneiro, converti na arena. Nossa, amo a arena jovem. Só que eu fui aprendendo dia após dia os princípios. Então, às vezes as pessoas olham e é o tal do julgamento. Faz o julgamento, julga. Isso tá errado, isso tá errado. Mas esses dias mesmo eu tava refletindo, né? Tantas pessoas julgam tanto de coisa. Julga música, julga tanto de coisa que julga, assim. E às vezes eu fiquei pensando, tem tantas pessoas que parecem uma coisa, mas quando você chega perto, é totalmente diferente, totalmente fora da palavra de Deus. E tantas pessoas que não parecem ser maravilhosas, boazinhas e santas, e você chega perto, é uma pessoa que tem um coração gigante, que pessoas que têm princípio, têm valores, seguem a palavra de Deus. Então, o que é mais importante? Eu ouvi um pastor falando um dia na internet, um pastor, acho que ele é da Assembleia de Deus, e eu achei muito interessante, que ele é encanador. E aí ele falou assim, sabia que quando você tem que apertar demais uma torneira, é porque ela tá pingando. Então, você tem que afrouxar, é porque ela pinga. Então, preste atenção nessas pessoas que às vezes querem ser muito rígidas. É porque ela tá pingando alguma coisa. Olha só. Isso é muito forte mesmo, né? Entendeu? Porque às vezes a gente quer ser assim, tem que ser A, tem que ser B. Eu tenho que seguir a palavra.
O que a palavra diz? Isso todo ser que respira, louve ao Senhor. É assim que eu vou fazer. O que Davi fez quando ele foi repreendido pela esposa dele? Não, eu vou louvar meu Deus, eu vou dançar, eu vou fazer com tamborins, com tudo que tiver. E é isso que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Eu vim de uma igreja tradicional, então até o bater palma pra mim, gente, incrível. Era estranho. Estranho, porque não era a minha forma de adorar a Deus, eu estava aprendendo. Sim. Mas uma vez um amigo meu falou isso, ele gostava muito do estilo de rock. E ele falou assim, tá, tudo bem, então você vai pra Angola, as pessoas adoram a Deus batendo tambor e dançando. Se alegrando e pulando. Meu sonho é isso, só pra ver isso, gente. E ele falou assim, e é isso? Então aí? eles não estão adorando a Deus? Porque é diferente da forma, né? Então aquilo me fez pensar, e por isso que eu falo, né? Não vamos colocar Deus numa caixinha e falar isso, porque não é. E nunca. É diferente de você ferir um princípio, né? Muito diferente isso. Exatamente. Mas muito interessante. A gente gosta de conversar. A mulher fala e a gente fala. A gente fala demais. E nós temos um testemunho tão bacana, tanta coisa pra ouvir da Gabi. E aí você converteu dentro da igreja. Converti, e aí foi indo. Virei líder, virei diaconisa. E aí, né, foi crescendo, aí conheci o meu digníssimo, meu marido. E ele também era líder de cela. E aí eu costumo dizer que ele fala que eu que escolhi ele, realmente, porque eu queria um homem de Deus, eu queria um homem que fosse mais líder que eu, sabe, que eu olhasse, que me inspirasse, que eu falasse assim, não, eu sei que eu não vou desviar, né, que na época, quando você é jovem, o seu medo é você ficar longe de Deus. E aí a gente começou a conversar. Amém. Amém, né? Amém. Nós temos jovens aqui na jovens. sala também. Amém, queridos. Mas isso era um princípio pra mim, porque por mais que eu converti nova, eu já tinha tido algumas experiências no mundo. E quando eu fui pra igreja, eu falei assim, Deus, eu quero namorar, eu não quero perder tempo, eu quero namorar, nós vai casar. E aí a gente começou a conversar, e aí eu já era líder de cela e tudo mais. E eu era líder de equipe e ele era líder de célula. Aí eu lembro que o meu pastor passou um desafio, tipo, pra ele, forma os seus 12 em 3 meses pra gente começar a namorar. Só que, lógico, em 3 meses não dava, né? Mas ele correu atrás, ele foi atrás de uns discípulos. A gente conversando, só conversar. A gente ficou 2 meses só conversando. Que antes era mensagem de texto, vocês lembram? Nossa, Jesus. Por mim, continuaria sendo. Os jovens, pra mim, assim, os jovens, vocês vão conversar. Quer conversar com a Vai ser só mensagem de texto. Só mensagem de texto. Mas eu sei que não é possível. Não é possível. E aí a gente, porque eu tinha muitas na minha cabeça, falei, eu não quero perder tempo. E ele também não. E aí fomos conversando 2 meses, sem ninguém saber, sem nada. Aí a gente foi conversar com os nossos líderes. Aí tá bom, aí passaram 3 meses pra gente orar. E pra mim foi muito importante isso, porque às vezes o pessoal pensa assim, não, vou pôr o tempo pra vocês orarem, mas que isso, que igreja que põe isso? Eu entendi isso como princípio, pra me preservar, porque a gente ficou mais 3 meses conversando, a gente uma vez por semana, a gente ia orar no altar da igreja. Deus, mostra esse sentimento do Senhor mesmo, se o Senhor tem essa confirmação, se não for, tira isso do nosso coração. Ô Gabi, você já tinha namorado no mundo? Já. E sabe a sensação que eu tenho da oração? Você já tinha também, né? Não, era o Vieira, só que nós oramos. Nós oramos um tempinho. Porque assim, eu não sei vocês, mas a sensação de oração que eu tive é que parecia que assim, Deus estava restituindo algo, porque eu lembro que quando terminou a oração, ele falou, pode beijar. E aí, eu me vi com vergonha de dar um beijo. Exatamente. Gente, no mundo isso não é nada. Eu e Vieira, nós entramos namorando, depois nós fizemos um pedido de oração. E quando terminou o pedido de oração, eu não sabia mais beijar. Meu Deus! E eu senti isso, porque assim... Fiquei com vergonha, pareceu tudo novo. Você pode fazer dar a mão pra pessoa. Sim. Então você volta... Amém, amados, é só dar a mão pra pessoa. No máximo, né? Mas é muito interessante sair todo mundo junto. Você vê a genuidade, a beleza que ele Deus vai trazendo, aquela coisa assim, né? A ingenuidade, essa palavra. Aquela pureza, na verdade. Pureza. Aquela pureza, então dá a mão. Aí quando falou, pode beijar, eu falei, pode beijar. Eu falei, meu Deus, você pode beijar. E agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Exatamente. Eu tava com vergonha de dar beijo na boca. E eu achei isso o máximo. Porque depois eu fui sentir isso e falei, Deus, que interessante. O Senhor tá fazendo eu voltar. É como se fosse o primeiro. Exatamente. Então, Deus restituindo. Eu achei lindo. E isso é oração, né? Esse é o poder da oração. E de você ter maturidade, né? Você saber o que você tá fazendo. Eu tô escolhendo pra minha vida toda. Eu não tô escolhendo...
Porque a gente sabe. Eu falo isso quando eu cuido de adolescente. Eu falo, gente, você vai gostar de um a cada final de semana. Você tem noção disso? Porque é emoção. Emoção, você tá apaixonada. E na outra semana você vai estar apaixonada de novo por outra pessoa. Então você tem que... Peraí, tem que saber lidar. E aí, naquele momento eu tava com 16 para 17 anos. Eu ainda era nova. Hoje eu tenho filho, eu fico pensando, meu Deus, eu ainda era nova. Nós somos novas ainda. Somos novas. Não era, ela é. Né? Tudo bem. E aí, beleza, aí liberaram a gente pra namorar e namoramos 1 ano e meio entre namorar e noivar. Aí casamos, porque a gente queria casar. Falou, não, vamos viver o propósito. Você casou com quantos anos? Eu casei com 18 anos. 18 anos? 18, ela foi campeã aqui, né? Você casou com quanto? 19. 19, eu casei, gente, eu achei que eu casei nova, acho que foi com 20. Eu casei com 18. Casei com 21? Não sei. E quando a gente casou, a gente casou em 2012. E engraçado que a gente casou no dia do aniversário do Bispo Robson e da Bispa Lúcia, dia 12 de fevereiro. Depois que eu descobri, eu escolhi dia 12, né? Porque 12, né, gente? Aí era o próximo 12 que tinha, foi 12 de fevereiro. De Meu 2012. foi 1 do 12, de 2012. 2012. Meu foi 20. Porque é 20, né, gente? Porque é 20. E aí... Que era feriado, tá? Que a gente tava muito anseio, porque eu e o Douglas sempre, né, fomos fortes e tal, a gente tinha discípulo, aí juntou nossa equipe e tudo mais, e aí a gente já foi ordenado pastor no mesmo ano. Que a gente foi até junto, nem sei se você lembra, que a gente fez curso de pastores juntos. Não sabia. Foi. Não, eu lembro, mas eu nem conversava com vocês, tava o Gabriel na frente, né, que era o Gabriel Duarte. Nossa, o Gabriel Duarte. Mas foi junto. Olha, que legal. Foi 2012. Foi 2012, isso. E você tinha 18 anos? Eu tinha 18 Quando anos. foi ordenada pastora? Que loucura, Gabi. Que loucura! Pai. Mas eu nem pensava nisso, que eu pensava assim, a responsabilidade que eu E tinha. você tava super decidida também, né? Era Exatamente. isso que você queria. E a Gabi sempre foi muito ativa, né? Desde que você converteu, você sempre foi um Estava- braço direito, sempre ajudou, sempre cuidou da igreja. Eu lembro que você era muito ativa na igreja, assim, em Exatamente. tudo, em tudo. Você que cuidava de tudo. De tudo. Aí fazer evento, fazer as coisas e tudo mais. E aí foi indo, a gente fomos crescendo, fomos indo, e a vida foi indo, né? E aí depois a gente decidiu não. Você casa, o que você quer? Construir família, né? É, isso mesmo. Você se torna, a gente, Chega um tempo pastores. que tem aquela demanda, assim, né? Você curte o casamento Isso. e depois você fala... Tá faltando alguma coisa, né? É. Eu lembro que eu queria ter um cachorro. Eu falei, Vera... Ai, nem me fale disso. Eu falei, sei lá, tá faltando alguma coisa. Nossa, Vamos ter você um lembra? você Você lembra o dia... Ou um filho, né? Você lembra o dia que a gente foi na sua casa? Não é igual, não. Mas você lembra o dia que a gente foi na sua casa? Que a primeira vez que eu fui na sua casa, e acho que foi o Vieira ou foi o Douglas que pisou no cocô e saiu sujando a casa inteira. Mas não era de cachorro, foi era na de rua. água da rua. Foi tenso. Gente, foi tenso. Porque a gente é amiga desde... Eu como 2003. anfitriã, tô aprendendo até hoje, porque é difícil receber as pessoas em casa. Nossa, Deus amado. Eu puxei um assunto aleatório, É. mas que eu lembrei. E aí a gente foi... 5 anos, né? A gente ficou 5 anos casados. Verdade, ótimo. E aí a gente falou, a gente já curtiu, É. já viajou, É. já conheceu alguns lugares. E aí? Vamos engravidar? E engraçado, porque a gente sempre fez o livro dos sonhos, né? E a gente sempre colocou o nome dos nossos filhos no livro dos sonhos. Olha, que então legal. o nome já foi escolhido. Ah. Eu lembro quando a gente ia lá no Arena Hall, que tem Brasília, o... né? Isso, lá em Brasília, que tem o altar que a gente colocava as orações. Antes da gente ter filho, a gente colocava o nome dos nossos filhos lá. Então a gente sempre orava declarando em cima disso. E aí, beleza, então vamos engravidar. Aí eu lembro que a gente foi e engravidou. Parei de tomar remédio e engravidamos. Aí engravidei, aí a gente contou pra todos os nossos discípulos e foi a maior felicidade. Nossa, a pastora tá grávida, que legal e tal. Aí com 9 semanas eu tive um sangramento, aí fui ver, perdi o bebê. Isso foi aquele aborto espontâneo. Aborto espontâneo. Aí o médico, não, tudo bem, é normal, né? Tipo, acontecer isso e gravidez. tal. Pode ser que aconteça, né? Sempre tem essa possibilidade. Isso, assim. sempre tem essa possibilidade de acontecer e tudo mais. A gente fica frustrada, fica, né, fiquei mal, mas falei, amém. Deus sabe de todas as coisas. Você sentiu que conseguiu reagir mais rápido? Como é que sentiu? Sim, eu reagi porque
foi pouco tempo de amor da da gestação, né? Então foi assim, tá bom, vamos. Entendeu, amém, e é isso aí. Aí beleza, aí ele falou assim, ó, espera 6 meses pra vocês tentarem de novo, né? Porque é por causa do conto do útero, que eu fiz curetagem. Você chegou a fazer curetagem. Eu cheguei a fazer curetagem. Eu lembro que eu cheguei a mandar mensagem, a gente falou sobre isso. Porque, tipo assim, eu não queria esperar o meu corpo expelir. Porque eu falava, eu já sei que tá morto dentro de mim, eu já sei que não tem mais vida. Então, não vai fazer sentido eu ficar esperando. E eu não queria sentir dor, né? E a curetagem é muita dor também. Não, eu não tive nenhuma dor. Não, Deus porque eu já ouvi falar de mulheres que fizeram a curetagem e tiveram muito. Que é meio invasivo, né? É invasivo, é um parto, só que tira um fetinho, né? Uhum. E aí, só que eu falei, não, preferi fazer. E graças a Deus, Deus é bom, que eu não senti nada, assim. Tá. Aí entrei no hospital um dia, saí do outro. Beleza, esperamos 6 meses. Aí engravidamos de novo. Aí foi felicidade, só que eu fiquei quieta, esperei pra não falar pra ninguém. Aí você já ficou temerosa por causa do primeiro. Isso, já fiquei temerosa e tal, não sei o quê. Só que, né, entre esse período, a gente deu a louca na gente que a gente queria ir embora. Eu queria ir embora, sair de São José e ir embora pros Estados Unidos. Eu acho que eu lembro. Você lembra disso? A Renata lembra. Eu lembro dessa época. E aí... Eu lembro que a gente conversou muito, que o Vieira conversou com o Douglas, eu Isso. lembro muito. Foi muito, todo mundo, né? Bis Fabiano, Bis Saulo, ninguém. Todo mundo ficou Vocês em são cima loucos, de vocês. Vocês não vão e não sei o quê. E aí eu ainda não estava grávida, foi nesse período dos 6 meses. E aí todo mundo falando, não, vocês não vão. Beleza, tá bom. Só que aí eu tinha comprado passagem pra ir embora. Tipo, eu tinha acabado de terminar a faculdade, a gente tinha um ministério que segurava a gente aqui. Aí a gente fez assim, não, vamos procurar alguém de Deus para poder trazer resposta para nós. E aí até foi na época que o Bispo Daniel tinha acabado de chegar lá em São José. E aí a gente mandou até mensagem pro Bispo Lúcia na época, porque a gente tinha nosso relacionamento, mas tinha um contato. E aí a gente, bispo e tal, estamos com esse desafio, o que a senhora acha? Ela, não, quero vocês aqui, que vocês fiquem aqui, que vocês vão ser muito usados aqui. Olha. Amém, decidimos, então não vamos. Ah. 1 mês depois eu descobri que tava grávida. Aí beleza. Aí eu tinha comprado passagem pros Estados Unidos, não consegui cancelar. Então vamos fazer enxoval pros Estados Unidos. Foi eu e o Douglas, fizemos enxoval, tiramos. Nossa, tiramos foto, foi maravilhoso, curtimos aquele tempo e tal, não sei o quê. Isso foi em 2018. Aí, gravidez maravilhosa, sem nenhum problema. Eu fazia ultrassom todo mês pra ver o neném, né, primeiro filho. Fizemos aquele chá revelação, então... E fez um chá de bebê lindo. Lindo, foi maravilhoso, estouramos. Quartinho arrumadinho. Aquela coisa, né, roupinha que eu queria, quartinho que eu queria, as fotos do jeito que eu queria, o carrinho de bebê do jeito que eu queria, tudo do jeito que eu queria. Do jeito que eu e o Douglas sempre sonhou, o nome que a gente queria, que era o Caleb, que a gente orava por aquilo. Caleb, que vocês oravam no altar, no altar. O nome dele lá. Isso, e aí a gente orava e tal. Aí beleza. Aí foi indo, a gravidez foi indo. E aí com 39 semanas e 5 dias eu tava em casa, a gente tinha acabado de chegar da festa junina da igreja. Aí cheguei em casa, tomei banho, depois que eu tomei banho fui sentar no sofá, minha bolsa estoura. Aí estourou a bolsa, meu Deus, o que tá acontecendo? Nunca tive essa sensação de bolsa estourar, você acredita? Eu tive. Água cheia de água sanitária, não é? Você sentiu sim. isso? Eu não senti tanto, não, o cheiro. Nossa, eu senti, eu falei, gente, que cheiro de água sanitária. Eu queria ter essa sensação, assim, mas não... Eu fiquei 2 dias, né, do Arthur, com... sofrendo, né? Sofrendo. Você tem que contar essa história aqui um dia. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Relatos de parto. Nossa, Deus. Relatos de parto dá livros. Dá livros, meu Deus. Meu Deus. E aí, beleza, fomos pro hospital. 39 semanas, 5 dias, fomos pro hospital, tipo 1h30 da manhã. Tá. Cheguei lá, o médico falou, e perguntou o que eu tava, e falei, tá pra nascer, né? Estourou a bolsa em casa e tal. Ele, é bolsa rota, que fala, né? Que tava saindo de pouquinho em pouquinho. Mas eu falei, não, estourou tudo em casa. Mas ok, ele, fica lá, vamos ver se entra em trabalho de parto. Enquanto isso, te dou antibiótico. Você não tava sentindo a contração? Não. Ainda não, só Ainda acabou não. essa estourada, né? Não, nem senti. Eu não senti. Tá. Senti assim, aquelas leves, mas nada forte. Não entrou de fato em trabalho de parto. Não entrei de fato. E aí ele fez o cardiotoco lá no coraçãozinho e tal, aí viu que
tava funcionando. Tava funcionando não, tava batendo, né, o coraçãozinho. E aí me colocou no soro, fica lá, esperando, vamos ver se entra em dilatação. Isso foi 1h30 da manhã. 3 horas da manhã eles foram lá, chegou uma enfermeira, vamos ouvir o coração do bebê. Foi com aquele aparelhinho pequenininho que a gente compra no Shopee, sabe, de colocar. Aí, vamos ouvir o coração do bebê. Tava baixo. E quando a gente tá em trabalho de parto, o coração do neném fica altíssimo, né? Fica parecendo um cavalo. Sim. E o coração é fundamental pra saber o que vai proceder, né? Exatamente. E aí o Douglas falou assim, moça, não tá baixo o coraçãozinho? Ela, não, pai, se o ritmo tivesse diferente, aí tudo bem, aí teria que tomar alguma atitude. Mas como tá baixo só, às vezes é que ele tá lá mais encostado, sei lá. Tá bom, eu não sou médica, não sou nada. Tudo bem, confiei. E você sem sentir contração? Sem sentir nada. Eu deitada, tava até deitada assim de lado. E meio que dormindo, acordando e tal, beleza. Aí mudou de plantão. E só ouviram o coraçãozinho dele na hora que eu cheguei, nesse horário. E 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, 6 horas, né? Aí veio a médica, veio todo mundo e tal, aí veio me ver. Aí ela começou a mexer na minha barriga. Aí ela, mãe, você tá sentindo ele mexer? Aí meu coração começou a disparar. Nossa. Aí eu, não, tá, olha aqui. Só que era eu respirando e achando que ele tava mexendo. Aí ela falou pra outra lá, pra residente, acho que tem algum não sei o que, não sei o que, ela falou a palavra. Eles sempre falam termos técnicos, a gente não entende. Muito complicado. Ela falou assim, mãe, a gente vai fazer um ultrassom, tá? E ela não falou nada. Só pra gente ver se tá nada. tudo bem. Não. Mas você percebeu que tinha uma coisa? Sim, todo mundo, né? Instalou-se. Todo mundo ficou o clima, né? Ficou o clima. Aí ela me colocou na cadeira de rodas e eu não sentia nada. Nessa hora que eu levantei, aí saiu um pouquinho de sangue. Só que ela falou, você não tá sentindo nada? Eu falei, não, eu não tava sentindo nada, diante de Deus, nada. Não senti nenhuma dor. Aí fizemos o ultrassom, chegou no ultrassom, aí ela falou assim, mãe, o seu bebê tá sem vida. Nossa. E esse é o último recurso que a gente tem pra ver se ele tava com vida, infelizmente ele não tem. Nossa, Gabi. Pensa os segundos passando na cabeça. E o Douglas andando de lá pra cá, assim, na minha frente. Não, moça, não é possível, não, a gente entrou aqui, ele tava tudo certo, não sei o quê. Enfim, ele ligou pro bispo na hora. E você nessa hora? Não, eu tava assim, ó, Deus, em estado de choque. Eu só tava tipo, Deus, como assim? E aí eu comecei a orar, falei, não, Deus, o Senhor deu vida pra um vale de ossos secos, o Senhor pode dar vida dentro da minha barriga, dentro do meu ventre. Eu falei, Deus, não é possível, o que tá acontecendo? Não, o Senhor vai dar vida, tem vida. E aí o Douglas ligou pro bispo, ligou pra minha mãe, ligou pra todo mundo. O bispo, recém-chegado na cidade, nem sabia onde era o hospital, o bispo Daniel. Nem sabia, mas daqui a pouco apareceu lá, começou a orar no corredor junto com o Douglas. E aí eles queriam ainda que eu fizesse parto normal. Eu falei, não, de jeito nenhum, vai fazer cesárea. Eu falei, eu quero que vocês cortem minha barriga, tirem essa criança daqui, porque eu ainda acredito que tem vida. E aí fizeram um parto. Infelizmente, não tinha vida. Aí a médica falou, infelizmente não tem. Como é que foi o parto? Você chegou a ver a criança? Não, eles me deixaram um pouco grog. Tá. Então, tipo assim, eu lembro mais ou menos do rostinho dele, assim, bem de leve, porque eu pedi pra ver. Eles tiraram e já levaram. Aí eu falei, deixa eu ver ele. Aí eu lembro que eu tava deitada assim e colocaram ele aqui ao meu lado. E aí eu falei assim, não tem como usar aquele negocinho. Eu falei, aquele negocinho do coração. E meio grog, falando, ela, não, mãezinha, se tivesse nascido com vida e morrido, aí a gente usaria, mas como já nasceu morto, não tem como. Aí é natimorto, né, que é reconhecido. Aí pensa, você chega pro hospital, você fala, sai de casa, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Sim. Vou chegar com uma criança, o quartinho tá montado, tá tudo maravilhoso. E aí, você não tem. E eu lembro do Douglas, né? Que o Douglas sofreu muito nisso. Você tava lá e o Douglas desesperado. Eu lembro de um relato do Douglas, né? Acho que eu posso falar aqui, né? O Douglas falando... O Douglas é o esposo da Gabi. O Douglas falando que ele estava no carro, foi fazer alguma coisa no carro, e ele estava desnorteado. Ele foi pegar a roupinha dele pra enterrar, porque teve que enterrar. Nossa. Meu Deus. Eu lembro do Douglas falando assim... Ele falou assim, cara, veio um caminhão, tava vindo um caminhão e eu, por um momento, sabe, quando dá um flash na cabeça,
falei, eu vou me jogar na frente desse caminhão. Falei, Porque aí eu posso encontrar meu filho. Que aí eu posso encontrar meu filho. Nossa, aquilo Você vê o tamanho da dor. É uma que ele tava dor sentindo. absurda, gente. E na hora a pessoa nem pensa, né? Porque você vai tirar a vida, você não vai encontrar seu filho. Sim. Pois é. Mas na hora olha, sem a dor noção é que tão faz. grande, a angústia é tão E grande. o Douglas você querendo- não consegue assimilar. Querendo amparar a Gabi, querendo confortar a Gabi. E sentindo a você dor só da chorava, perda. Gabi? Como é que você tava? Como tava que você aérea? reagiu? Eu tava aérea. Eu chorei, mas eu lembro assim, que aí veio algumas pessoas nos visitar, como é que você tá? Não sei o que, eu não. Eu falei, eu acredito em Deus, eu acredito que acima de mim tem a vontade de Deus. Então, tipo assim, eu ficava meio Você anestesiada, operada também, e eu já. operada, tinha feito cesárea. Me liberaram antes do hospital, pra não ficar todo aquele ambiente no hospital. Eu fui embora antes pra casa. E aí foi tipo assim. Em casa, eu acho que deve ter sido uma sensação. O velório foi rápido? Então, aí que eu nem participei do Ela não velório. participou. Porque foi no outro dia. Não, foi no mesmo dia, porque ele nasceu você de tava no manhã, foi no hospital. mesmo dia, eu tava no hospital. Nossa. Então aí o Douglas que fez, aí foi quem conseguiu avisar os nossos discípulos, o povo da Mas igreja. por que tinha que ser rápido assim? Ou você acha Nem que foi? lembro, tinha que ser Você não rápido. conseguia nem Eu pensar, nem conseguia nem pensar. Nem viu, nem sabia. E aí o Douglas que Porque você resolveu não participar desse tudo. momento é muito... Pois é, e Era depois importante, eu né? fiz isso na terapia depois. Que aí pra mim eu tive que fazer essa despedida. Mas naquele instante tava assim, tudo aéreo. Aí Então, o único momento que você viu foi naquele momento. E ainda anestesiada. Anestesiada. E bem rápido. Eu acho que ele era meio parecido com o meu filho hoje, com o Davi. Ah, Mas não tenho nem certeza. porque Quem pegou, ainda pegaram ele no colo. A Vitória pegou ele no colo. pegou no A colo. Vitória, porque nessa hora a Vitória tava lá. Então a Vitória conseguiu ir lá ver, pegar acho que ele no colo. Minha Nossa. sogra e o Ézio, que é nosso amigo também. Que aí tava lá, que foi ver. Mas fora isso, ninguém mais viu. Tipo, o Douglas, acho que viu de longe, viu só na hora que saiu no parto e não viu mais. E aí pensa, você esperava o neném, você esperava toda a felicidade, tudo aquilo, tudo que você fez, a criança desejada, sonhada, e não veio. E a chegada em casa, o quarto tá E lá. a chegada tá lá. O meu cunhado, que até diácono lá na igreja também, o Rui, ele tinha falado assim, não, vamos desmontar o quarto pra Gabi chegar lá, não tem mais quarto. Aí eu falei, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso desmontar. É tão importante esse momento, né, Gabi? Eu tive que ser, sei lá, foi o Espírito Santo. Eu falo que eu conheci a outra face de Deus, que é o Consolador. E é o Porque eu não sei de onde eu tirei força, eu fui consolada pelo Espírito Santo. Fui consolada, porque eu cheguei, aí eu desmontava a Vitória, ainda ficou bastante tempo lá comigo, e aí a Vitória, eu lembro que no dia que eu fui desmontar o quartinho, a Vitória tava junto. E aí eu comecei, não, isso daqui eu vou doar, isso daqui eu vou guardar, isso daqui eu vou fazer isso. A Vitória saiu do quarto e foi chorar, longe de mim, porque ela não tava aguentando aquela situação e eu tava ali fazendo. E você não tava você tava chorando ali, como é que você tava, assim? Todos os dias eu chorava. Tá. Todos os dias de manhã eu e o Douglas chorava e a gente fazia esse momento, orando juntos, chorando. E eu fiz algumas coisas. Primeiro, eu decidi chorar todas as vezes na presença de Deus. Porque eu falei, a única que vai me consolar, quem que vai me consolar? Sim. Não Por mais que as pessoas tentem, não tem. Não tem o que como. falar, o que você Não vai tem- falar? O que E você vai- as reações das pessoas foram as mais adversas possíveis. Você Teve gente que não olhou mais na minha cara, teve gente que ficou triste, teve gente que ficou revoltado com o hospital, ficou revoltado com isso. Teve gente que vinha e chorava comigo, eu que tinha que consolar a pessoa. Então é muito engraçado, porque cada um reage de um jeito. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que fazer, Exatamente. o que falar, né? O que eu vou falar, o que eu vou fazer. Exatamente. E aí foi assim, um processo. E aí a gente todo dia orava. Aí eu lembro que aquela música até do Isaías Saad, é Saad? Sim, tem Das 99 ovelhas. Sei. Onde Esqueci deixa a- as 99 só pra me encontrar. Isso, essa Não música nos posso marcou. comprar nem merecer. Isso, mesmo assim se entregou. E aí o Douglas até aprendeu a tocar ela no violão. E aí ele tocava, a gente cantava com essa voz maravilhosa, mas cantava. O senhor aceita, nossa. Aceita. Aceita. E aí foi o processo, foi no processo. Aí eu lembro que acho que uns dois meses antes, o bispo, até o bispo Erasmo tinha ido lá, que ia fazer essa transição do bispo Daniel. E aí ele falou uma palavra que foi assim, que a gente pegou pra nós, que ele falou assim, seu filho foi tão amado por Deus que ele nem veio. E que ele ficou. Deus amou tanto ele que ele ficou pra ele. E eu falei, realmente. Meu filho foi tão amado, tão desejado, que Deus falou assim, não.
E contar a história do nome Caleb, que o Douglas sempre falava, assim, que Deus falou pra ele, do nome Caleb. Verdade. Muito Que o forte. significado do nome Caleb, né, biblicamente, é que é fiel como um cão. Então, toda vez que a gente orava pelo nosso filho, que Caleb vai ser o Caleb, que a gente declarava que ele seria fiel a Deus, né? Igual um cachorro é fiel ao seu dono, que o cachorro tá ali junto com o seu dono o tempo todo. E aí a gente orava para que nosso filho fosse isso, né? Fosse um homem de Deus e vivesse isso. Até que o Douglas entendeu que Deus trouxe tudo isso para que ele fosse fiel. O Caleb, não era para o Caleb ser fiel, mas para que ele fosse fiel como um cão. E aí a gente... Nossa, chega a arrepia, meu Deus. Ficou Forte, muito marcado. forte. E outra coisa que o Bispo Erasmo também falou, ele falou assim, vocês têm duas opções. Ou entregar essa morte como semente, ou viver ela pro resto da vida. Né? Ficar com essa dor pro resto da vida. E aí foi onde a gente decidiu. E aí eu decidi, eu falei, o meu filho vai ser uma semente. Porque toda semente, ela precisa morrer para dar muitos frutos. E aí foi o que eu carreguei. Eu falei assim, não, o meu filho, eu não queria entregar. Óbvio que não. Ele era desejado, sonhado, amado. Meu Deus do céu. Só que, se Deus permitiu que isso acontecesse, eu falei assim, eu tive um privilégio. Eu tive um privilégio de semear um filho. Como Deus fez, eu semeei um filho. Então, que meu filho vai dar muitos frutos. Ele vai ser uma semente. É interessante isso, né? Que apesar dele já ter morrido, você precisava entregar. Exatamente. E aí foi outro processo, porque aí depois eu engravidei em seguida da minha filha. Isso que eu ia perguntar agora, Foi e depois? bem em seguida? Foi bem em seguida. Quanto tempo depois? Foi 40, depois Eu lembro que foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí eu engravidei. Só que eu fiquei feliz. Sim. Só que eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Outra criança. Outra criança. E eu pensava, e se for outro menino? Eu não tenho outro sonho de quarto, eu não tenho outro sonho de roupa. Como que eu vou superar tudo que eu fiz do outro filho? Ele não podia estar no lugar do Caleb. Pois né? é. O Caleb é do Caleb. Mas, inicialmente eu lembro que você dizia que seria Caleb. Exatamente. E iria ser um menino e iria ser Caleb. Ia ser Caleb. Aí o que eu fiz? Eu fiquei muito emocionalmente bagunçada. Aí foi atrás de terapia. Que bacana, que bom. Aí foi atrás da Ruth. Ruth, te amo. Ruth Lessa. Pastora lá do Rio. E ela, nossa, a Ruth, gente, eu dou até vontade de chorar falando dela. Porque, meu Deus do céu, essa mulher foi extraordinária na minha vida. E eu fui atrás dela. Eu falei, Ruth, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, eu não sei o que fazer. Ela, calma. Aí foi todo o processo de eu me despedir do Caleb, porque eu tinha que despedir. Ela falou, ele teve a história dele. Você viveu com ele, você gerou ele 9 meses, então você teve ele. Então, você precisa se despedir. Aí fui eu lá no cemitério. Aí que eu fui, levei como que ele fala? Tipo um ponto de contato pra que eu me despedisse. Levei um negocinho de portinha de quarto dele, fiz uma carta me despedindo, falei, olha filho, a nossa história já foi, você agora é nossa semente, agora eu preciso viver uma nova história com seu irmãozinho ou irmãzinha na barriga, que eu não sabia o que era. E agora a gente vai ver essa nova história. E muito obrigada e tal, fiz esse processo. Isso foi, tipo, quase 4 ou 5 meses depois que eu estava grávida. Então, 6 meses que ele tinha falecido. Desse dia em diante, eu consegui acordar melhor e viver melhor. Porque 6 meses antes, todos os dias eu acordava e eu lembrava de tudo o que eu tinha passado. Todos os dias. Parecia que eu acordava de um pesadelo e eu falava, não, é verdade. Aí eu acordava de novo, é um pesadelo. Não, é verdade. Então foi todo esse processo. Aí quando eu fiz isso, de me despedir emocionalmente, eu consegui viver melhor. E você conseguiu conectar até com a minha filha. Até no dia que eu fiz o ultrassom, eu entrei, eu parei em frente do lugar de fazer o ultrassom e comecei a chorar. Porque eu falei, e se for outro menino? E se for outro menino? E aí o medo vinha o tempo todo. Beleza, aí pegamos o resultado do ultrassom, fomos pra igreja, que aí tava o bispo, tava algumas pessoas. Vamos fazer, que eu queria fazer igual revelação, porque eu adoro esse negócio, é muito legal. Eu lembro, que bom que eu assisti por vídeo, mas foi até hoje eu lembro que foi marcante pra mim. Eu lembro do vídeo, assim, que vocês postaram. Que na hora na hora eu falei, oh, meu Deus, obrigada. Aí, estouramos. Na hora que eu vi um monte de confetinho rosa. Nossa. Aí eu, meu Deus, uma menina! Aí o bispo Daniel usou uma frase que ele falou assim, Deus fez tudo novo de novo.
Porque aí eu voltei a sonhar. Aí eu falei, é isso. Aí eu sonhei com a menina, aí eu fiz um quarto de menina, aí eu ficava nas roupinhas de menina. E aí eu voltei a sonhar. Porque eu ficava com medo. Se fosse outro menino, eu não ia sonhar. E aí foi esse processo. Aí tive ela, aí a Maria Luísa, que a gente também já orava por esse nome antes. E foi maravilhoso, porque aí eu curti a gestação, aí veio ela. Ô Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento você ficou com raiva de Deus? Você culpou a Deus? Como é que foi esse processo? Você teve algum momento assim? Eu não consegui nem ter força de culpar Deus. Eu só perguntava o porquê. Eu não consegui, sinceramente, com todo o meu coração, eu não revoltei, tipo, ai, nossa, Deus, o Senhor é, sei lá, injusto, alguma coisa. Mas eu perguntava por quê? Por que eu? Eu casei na igreja. Eu conheci meu marido na igreja. A gente ficou em santidade. Por que eu? Essas perguntas tinham. E aí eu tratei isso muito na terapia e em Deus, em oração. E eu acho assim, eu tive 3 coisas que me ajudaram. Foi a igreja, porque todo mundo orou pela gente. Todo mundo. Qualquer um que via, eu orei por você, não sei o que. Eu, glória a Deus, porque essa oração chegou, que foi o que consolou nosso coração. Mesmo. Essa é a importância de estar vinculado à igreja, Exatamente. né? A gente tem falado muito isso aqui, porque as pessoas têm falado hoje em dia assim, não precisa, pra que ir pra igreja? Eu assisto o culto de casa, eu participo de casa, pra que isso? Sim. E a importância de você congregar, de você ter uma família espiritual. E Paulo sempre enfatiza isso, não deixem de congregar. Exatamente. E até fala, alguns deixaram de congregar, isso tá errado, né? Então, e pra mim isso fez muita diferença, porque eu tive pessoas que estiveram junto comigo. Tive a minha família e a presença de Deus. Porque aí eu mergulhei. Eu falei, gente, eu não vou cair em depressão. Porque eu tinha motivo legítimo. Eu tinha motivo legítimo pra cair em depressão, pra ter crise de ansiedade, pra ter todas as coisas possíveis. Mas eu lutava, é literalmente essa palavra, eu lutava todos os dias. Eu falei, eu não vou cair em depressão. Então eu levantava, aí eu orava, lia a Bíblia, aí tentava fazer alguma coisa. Minha mãe ficou os dias comigo em casa por conta, né, como eu fiz a cesárea. sim. Mas todos os dias eu tentava fazer algo novo e tentava me movimentar, porque eu falei, eu não vou cair em depressão. Porque a dor é dilaceradora, e, né? assim, eu lembro que às vezes é até uma forma da gente se defender. Eu lembro que quando eu te vi, eu fiquei sabendo no domingo, que foi num domingo que aconteceu. E no outro dia eu fui pra lá, fui pro São José dos Campos. E quando eu vi você, é aquela coisa, você não sabe como fazer. Como falar com ela. E eu fiquei muito surpresa com a sua reação. A Gabi chegou, eu acho que eu tava na sua casa primeiro e você chegou depois. Foi. Eu cheguei primeiro na sua casa, você tava chegando do hospital. Isso. E a Gabi sorrindo, falando, e eu assim, me perguntando, ela não vai chorar? Ela é louca? Porque foi um dia depois. Então você tinha chegado do hospital. Ela saiu do hospital no outro dia. Você tava na casa dela quando você tava chegando do hospital. Ela não vai chorar? Porque acho que fui eu que te mandei mensagem ainda. Você mandou mensagem falando do Caleb. Isso. E falei pro Vieira ligar pro Douglas, eu lembro. E foi um choque. Ela já tava organizando, assim, consolidando. Consola meu esposo. Consola meu esposo. Já eu tô te avisando aqui. Antes de te falarem. Ela me mandou mensagem e foi... Eu tinha acabado de ter o Arthur, não lembro. Foi em 2018 isso, né? Foi 2018. Então o Arthur nasceu no começo de 2017. O Arthur era bem novinho, era bebezinho. E a gente tava muito feliz porque eles iam ser tipo, perto. Crescer juntos, eles iam ser perto. E foi muito chocante na hora que eu recebi a notícia, porque eu tava dentro da casa, a gente tava na revisão de vidas e tem uma casa no sítio que a gente faz. E eu tava dentro dessa casa arrumando as coisas, que era mais ou menos a hora do almoço, tava arrumando as coisas pra arrumar a mala, pra ir embora depois do último momento. E eu lembro que eu entrei pro quarto desesperada, assim, chorando muito, e chamei o Vieira e comecei a chorar junto com o Vieira, e, enfim, aquela coisa. Aí no outro dia eu fui lá, e você tava alegre. Aí eu, tipo, dentro de mim, meu Deus, ela não vai chorar, eu sinto muito, Gabi, e tal, e ela conversando e tal. E às vezes eu penso assim que quando a gente passa por momentos de dores, cada um reage de uma forma. Sim. E às vezes eu penso, né, que é
é algo de defesa, você se colocar Sim. nesse papel de rir, de conversar e tal. Sim. Até quando você ficou nesse papel? Ou você saiu rápido disso? Ou você entrou num luto rápido? Como que foi o seu processo de luto do Caleb? Então, eu acredito assim, eu me curo muito ajudando outras pessoas e falando. Então, tipo assim, cada pessoa que parava do meu lado, eu já contava. Eu passei por isso, não sei o quê, porque isso foi uma forma que eu encontrei Isso, de me curar. Externava. E externava, entendeu? Eu falava, eu não deixava isso pra dentro de mim. E aí, e outra coisa que eu fiz, eu fui trabalhar. Os 40 dias passou, eu fui trabalhar. Tinha uma amiga minha que tava fazendo campanha, ela falou, não, Gabi, vamos trabalhar comigo. Eu falei, vamos, porque não era só ficar junto, era só conversar, era só viajar, só tal. E eu falei, eu vou, porque se eu ficar aqui dentro de casa, vai ser ruim. Então, e essas pessoas que me encontravam na rua sabiam que eu estava grávida. E aí chegava e falava assim, Gabi, e o neném, cadê? Eu perdi. Nossa. Era frustrante na hora, mas pra mim foi um momento de cura. Então, tipo assim, eu era vulnerável. Eu cheguei... Nossa, verdade. Como era campanha eleitoral, essa minha amiga, ela fazia campanha eleitoral e eu ia junto com ela, eu acompanhava. E a gente chegou aí num velório. E o pai tinha acabado de perder um filho pro câncer. E aí ela falou assim, vai Gabi, vai lá orar. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, eu acabei de passar por essa dor. Que forte, hein? Eu acabei de enterrar um filho. Eu sei que o senhor viveu com seu filho, que o filho dele tinha 20 e poucos anos. Falei, sei que o senhor viveu tanto tempo com seu filho, eu vivi meses com o meu, mas eu sei a dor que o senhor tá passando. Posso orar com você? E aí, eu orei, nós dois no cemitério, e eu nem conhecia ele. Olha. Então eu vi assim, que a minha dor tava servindo de consolo para outras pessoas. Então o tempo todo eu tava fazendo isso porque foi a maneira que me curou. Foi a maneira que eu consegui viver o luto, né? De viver da aceitação, de passar depois da negação e passar por toda essa situação. Mas eu achava que até eu ser forte, pra mim era importante, porque eu precisava disso. Cada um é de um jeito, né? Sim. Até teve uma moça que passou por uma situação de luto também, até mais nova, e a reação dela foi muito, assim, natural mesmo, foi muito racional. E aí muitas pessoas ficavam questionando, mas e aí, ela tá, o que é isso? Tá normal? Não vai sentir, não vai chorar, ela tá fingindo, ela tá... As pessoas questionavam muito. E aí ela falou assim, eu não posso. Ela falou assim, as pessoas querem que eu chore, eu não quero chorar agora. As pessoas querem que eu fique triste, eu não quero ficar triste agora. É a minha forma. E cada um vai ter uma forma, né? A gente não pode colocar e falar, se você tem que ficar chorando aqui, assim, fazer Exatamente. assim. E cada um vai ter uma reação. Claro que ela vai ter o momento dela. Isso. Claro que uma hora isso vai acontecer, porque... E aí, quando eu me senti assim, né? Quando eu falei, agora eu tenho que resolver, porque tava grávida de novo. Que aí eu fui pra terapia. Olha como é que Deus é lindo, né, Gabi? Porque muitas vezes você poderia até deixar não viver, né, esse momento, assim. Exatamente. Aí eu fui racional, porque eu falei assim, peraí, eu tenho que dominar esse sentimento. Uma hora ele vai estourar. E aí? Isso. E aí eu fui pra terapia. Porque o processo do luto é a única coisa que não tem como curar. Ele tem que ser vivido. Ele tem que ser vivido. Pra ele curar, você precisa passar por todo esse processo da dor, de despedir, de chorar. Ele é o único que você, tipo assim, toma isso aqui que vai resolver, ou faz isso aqui que vai curar. Não, é viver. Viver é muito importante. Até deixar essa lição pra quem tá nos ouvindo, quão importante é, né? Eu passei por um luto ano passado também, meu pai faleceu, e eu fiz isso. Eu lembro que a gente estava indo pra revisão, e aí eu falei assim, aí recebi notícia, não acreditava, e aí eu falei, Gabriel, vamos pra BH. Nós não vamos revisar, vamos pra casa, vamos lá mesmo aula. Ele, mas você vai conseguir fazer alguma coisa agora? Eu falei, eu vou estar lá, eu tenho que estar lá. Exatamente. E aí eu falei, eu quero viver todo o processo, eu quero ir na casa dele, eu quero arrumar as coisas dele, eu quero, porque eu falei, se eu ficar aqui, eu vou seguir minha vida. É claro que eu ia pro velório, mas eu falei, eu quero passar esse tempo lá porque eu quero vivenciar a tudo. dor tem que vir, você sentir ela e ela ir embora. Porque se você não sentir, ela vai ficar ali. Ela vai ficar ali, assim, camuflada, ali escondidinha, e você vai ter outras reações que você nem sabe, porque eu lembro de você falando, né? A Renata falando com a minha mãe, e eu lembro que ela falava que você falava que tem hora que dava uma raiva de uma... Então, conversando com a pessoa e tá uma raiva daquela pessoa, né? Você citou isso, assim, sim, né? Foi até aí que eu fui conversar com a Bispa Cláudia. Eu falei, eu não tô normal.
precisava conversar. E eu falava isso pra você. Porque eu perguntei isso pra você, porque eu fui uma pessoa dessa questão de, você tá normal? Porque eu fui uma pessoa que fiquei normal. Minha mãe morreu, faleceu e vamos lá, gente, vamos tocar a vida aqui. Segue a vida. Hoje é o quê? Qual culto que Culto, revisão, meta, vamos lá, vamos pra cima. E fui levando. Porque a perda da minha mãe, que foi uma dor imensa, mas teve aquela questão do alívio. Poxa, foram 7 anos e meio pra minha mãe doente. E até existe uma culpa por isso também, né? Exatamente. E aí depois eu lembro que foi por agosto, minha mãe faleceu em fevereiro. Eu comecei a sentir umas coisas mais fortes em julho, agosto, assim. E aí eu fui conversar com a bispa. Aí ela foi falar, Renata, você não viveu o luto. Você vai ter que viver o luto. Porque tem os estudos que falam... Você achava até estranho você ficar mal, lembra? Nunca me admitia. Nunca se permitiu. Eu nunca admitia. Não se permitem isso, nunca admitia. Inclusive agora, a perca que eu tive agora, em janeiro, da gravidez ectópica, fiquei normal inicialmente. Tá tudo bem. Depois eu falei, não, eu preciso chorar, eu preciso viver isso aqui. Aí eu lembrei dos momentos, lembrei do coração batendo, do que o médico mostrou. Não mostrou, né? Mas que eu ouvi o coração batendo. Aí eu falei, eu preciso ver isso aqui. Então, às vezes as pessoas, é até muito importante, assim, pra quem tá ouvindo. A Gabi conseguiu viver o luto. Não foi rápido, né? Porque foi 6 meses pra você viver o luto. E eu só foi 6 meses porque eu já tinha outra criança. Porque então senão, eu tinha que resolver. Você ia levar ia levar. Depois ia sentir alguma reação. Sente mesmo. O luto cobra. Cobra. E tipo assim, eu ficava com muito medo de não viver essa gravidez por conta da perda. E até hoje em dia, às vezes eu sei da história, fulano fala assim, Gabi, fulano perdeu o neném igual você. Eu falo, me manda o WhatsApp dessa pessoa. Eu nem conheço. Mas eu mando mensagem, pergunto como é que tá, eu sei o que você tá passando. Lá na igreja de Taubaté, uma moça perdeu gêmeos. E eu orando com ela, falei, conversei. E aí eu falei assim, calma, o sentimento vai passar. Eu falei assim, eu tô aqui pra te falar que você pode viver ainda o seu sonho. Que lindo, hein? Então, tipo assim, eu falava assim pra ela, calma, hoje eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, Deus me deu. A gente nem falou do Davi, né? O Davi tem quanto tempo de diferença da Malu? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí, tipo assim, eu falei, eu tenho os 2 hoje, Deus me restituiu. Na gravidez do Davi, você também sentia medo? Sentia, mas já sentia menos. Mas, tipo assim, o meu corpo sentia. Tá. Porque foram 3 gravidezes. Então, e foi uma atrás da outra. Então, eu tive que adiantar o parto, porque o meu corpo já não estava suportando. Eu tinha muita dor, eu fiz fisioterapia a gravidez inteira. Porque o corpo mesmo já não sentia, já Gabi, a gente não falou, aguentava. mas e quando você foi ganhar a sua filha? Quando eu fui ganhar ela, eu fui cesárea, óbvio. Porque eu... Você agendou a cesárea? Agendei. E o médico era um amigo nosso, que era da igreja. Tá. Então, ele me passava muito segurança. Ele falava assim, Gabi, cada gravidez é uma gravidez. E tá tudo bem com você. Tá tudo bem. Ele mandou eu fazer um monte de exames. Eu fiz, isso é pra mostrar que não tem nada. Não tem nenhum problema. Mas cada exame desse, seu coração sai cada pela ultrassom. boca, né? Meu Deus do céu. Você falava, meu Deus. Enquanto eles não chegaram no meu braço, eu não parei. Imagina. E aí, tipo, né, receio, você ficava meio receosa e tudo mais. Mas aí quando ela nasceu, nossa, foi a felicidade. Nossa. E aí ela veio toda moreninha, cabeludinha, assim, ela é linda. Pretinha, com os olhinhos de abuticaba, né, com os olhinhos desse tamanho. Aí eu fiquei apaixonada. Aí depois, quando eu engravidei do Davi, eu falei, meu Deus, outra criança. Meu Deus do céu. Outra, meu corpo vai mudar de novo. Mas aí foi. E aí descobrimos que era menino. A gente fez de estourar também aquele monte de confete. E aí a Malu era nenenzinha. Aí ela pegava os papelzinhos, jogava assim. E aí, outro menino. E aí eu falei, não, vou pôr Davi. Davi, significado, né? O amado. Eu falei, não, realmente, é Deus restituindo. É um presente de Deus. Porque a gente não esperava. Falei, então foi um presente de Deus. Que bênção. E aí quando ele veio, eu falei, Deus é bom. Gente, se deixar, a gente fica falando aqui até amanhã. Nosso tempo já foi. Mas, Gabi, eu queria que você deixasse sua mensagem para quem está nos ouvindo, para quem passou recentemente, né? E para as pessoas, assim, o que você poderia falar para elas, assim? O que eu falo é que vai passar. Vai passar. A dor vai passar, o luto vai passar. O que a gente tem que fazer é viver e saber que o amanhã vai continuar.
não mergulhar naquela dor, procurar ajuda da maneira que for. Igual eu falei, eu falava, e quanto mais eu falava, isso me curava, mas talvez você não faça isso. Mas procure ajuda da maneira que pra você externar essa dor, porque ela vai passar. A dor você vai sentir e ela tem que ir embora, ela não pode se instalar na sua vida, porque você consegue viver. É aquela frase, né, que todo mundo fala, que depois da chuva sempre vem o arco-íris. Então, Deus tem uma felicidade pra você. Você basta acreditar, basta continuar crendo que vai acontecer. E hoje eu tenho uma família linda, hoje eu vivo muitas promessas que Deus me deu lá atrás, porque eu não desisti. Os filhos no altar estão aí também, Nossa. né? Que vocês oraram, que vocês clamaram. E amam, né? Amam o altar, quer tocar bateria, um quer tocar bateria, outra quer cantar, porque foi Deus que me deu. Então, quando a gente acredita na promessa e não desiste dela, Deus traz, Deus dá. Exatamente Muito isso. bom. É aquele versículo que diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite, ela não representa uma noite. A noite, ela representa um tempo escuro na nossa vida, né? Mas a alegria vem pela manhã. O sol vai raiar, o Senhor vai vir, né? Isso mesmo. Jesus vai trazer força e direção. Deus é fiel. Isso mesmo. Deus é fiel. Eu estava lembrando do versículo também que fala, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. E é lindo ver hoje você poder ajudar pessoas, né? Eu até citei pra Gabi aqui que hoje eu olho pra você e você vê uma nova pessoa. Muito diferente da Gabi de antes. Sim. Assim, como que, claro, existe uma trajetória ali, mas como que isso trouxe uma nova Gabi, né? Isso trouxe empatia pela dor do outro. Isso. Mais ainda. É. Que a gente, né, cuida de pessoas, a gente sempre tem isso, mas eu senti na pele uma dor. Então eu consigo ajudar outras pessoas. Hoje, até na minha profissão, né, como consultora de imagem, às vezes a mulher, ela tá estacionada na imagem dela, ela não se cuida porque ela tá parada em alguma dor. Então, como eu saí dessa dor, eu consigo tirar outras mulheres dessa dor para elas viverem um novo tempo. Porque, como eu falo, o vestir não é sobre a roupa, sobre a moda, sobre o que tá nas tendências. Não é autoconhecimento, é aquilo que você tá sentindo. Então, eu sempre falo, toda mulher que teve filho, você vai ver, os primeiros meses dela, ela sempre tá usando roupa preta ou roupa escura. Porque ela tá vivendo o luto dela, que ela nunca mais vai ser sozinha. E a criança sempre tá com roupa colorida, toda bonitinha, arrumada. Porque ali tem vida. Mas a mulher ainda tem um luto, que a gente passa por isso. Às vezes, né, tem a depressão pós-parto, tem baby blues, né, que fala. Então, sempre a gente externa em alguma coisa, sempre é na roupa. Então, a gente sempre acaba transmitindo os nossos sentimentos através da roupa. Então, hoje eu consigo fazer todo um combo bacana nas mulheres. É, né? muito mais que uma superficialidade que as pessoas pensam que é superficial, né? Não, é só uma roupa, é só uma... eu não me arrumo porque eu não tenho vaidade. Mas é de dentro pra fora, né? Você coloca fora aqui o que tá dentro de você. Então, você não se arruma, não se preocupa com isso. Quer dizer não que dentro de ama. você tem algo de errado, né? Exatamente. Isso mesmo. Precisa curar. Muito bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós cremos nos planos de Deus, mesmo que os momentos muitas vezes são que a gente não consegue enxergar, né? Sim. Mesmo que assim, esse é o confiar. Eu não tô vendo, Deus, mas eu confio. Eu confio. E isso que eu acho que a gente tem pra deixar hoje aqui, né, Gabi? Isso mesmo. Você, com certeza você olhou assim, você falou, Deus, eu não tô entendendo nada. Exatamente. Eu não tô enxergando nada, eu não sei de nada, mas você confiou. E porque você confiou e continuou caminhando, porque o confiar é isso. Confiar não é parar, o confiar é continuar. E porque você continuou, você viu Deus agindo, você viu a promessa de Deus se cumprindo e tem muito mais para Deus fazer, né? Amém. Tem muito mais. Muito mais. Muito Deus bom estar aqui fazendo essa tarde, né? Muito bom estar aqui, Gabi. A gente vai ter que gravar. Gente, é sempre assim, a gente começa ontem. E a gente queria falar também do agora, mas nem vamos ter tempo para falar, mas quem sabe a gente consegue. Se estiver de volta a São Paulo, a gente marca de novo para completar esse testemunho lindo. Isso aí. Que Deus sempre fazer. A gente sempre fecha orando. Hoje a gente pode deixar a Gabi orar. Oh, meu Deus, 2 vistas aqui e eu orar. Então vamos orar juntos, então, pra gente fechar? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Pai, te agradeço em especial por eu poder estar aqui compartilhando a minha história.
Que essa história, Senhor Deus, de alguma forma possa tocar o coração de muitas outras pessoas, de mulheres, de famílias. Senhor, que cada história que é contada aqui, Senhor Deus, nesse podcast, Senhor Deus, que as pessoas possam ser transformadas, possam ser tocadas. Esse é o propósito, Senhor Deus, para trazer clareza na mente de cada um que está assistindo, Senhor Deus. Que aquelas pessoas que estão dentro de casa, estão no vazio, estão escondidas no esconderijo, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer luz, possa trazer clareza a cada um deles. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui e de tocar em vários corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente. Clareza de Deus, que Deus possa clarear. Amém. Nos sigam lá nas redes sociais, pode claramente, né? A Gabi Carvalho. Aí, Gabi. Como Gabi Carvalho, 2 As no Vá. Carvalho. Assim, Gabi Carvalho. Isso aí. Ótimo. Então siga aqui. Gabriela toda PD, semana. Renata Vilares. Gabriela PD, Passos Duarte. Parceira de Deus. Nós temos um projeto, Parceira de Deus, mas é meu nome, meu sobrenome. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi.